o que o senhor poderia estar explicando? Como foi que aconteceu tudo isso? Como que o senhor percebeu que, modificando uma forma de tratar um acesso ao cérebro que não é invasivo, que traria tanto benefício para as pessoas que justamente tinham esse, ou ainda tem, né, esse diagnóstico tão cruel. É um tipo de um choque térmico, é isso? Exatamente. Assim, na verdade, foi uma colisão de dois eventos lindos criados que você vê na natureza. A pergunta como, né? É uma aula antiga que eu tinha, que eu falava como você vai conseguir tratar uma doença de forma efetiva. A única forma será se você conhecer a causa da doença. Perfeito. E o que nós vemos é que as doenças neurológicas, mesmo oncológicas, mas nós vamos focar nas doenças neurológicas, elas têm como um resultado, a base era um dobramento defeituoso de proteína. Ou seja, a patologia básica, né? A patogênese, a geração da doença. Aí a segunda pergunta seria: existe algo, e sempre quando a gente fala algo, tem que ser a nível molecular, né? Que consiga reverter, né? Ou impedir este processo. E aí havia uma resposta maravilhosa: a proteína de choque térmico. Existe o dobramento defeituoso causando, e o que esse dobramento defeituoso faz é que haja, então, um agregado tóxico que é formado, e que todos nós que estamos aqui, neste momento, cada um que está vendo e que não tem a doença, é porque o seu sistema de expressão de proteína térmica no seu cérebro está ativo e funcionando. No momento que qualquer um de nós perdemos, eu ou qualquer um outro, esse sistema de proteção no cérebro, então vai se acumular estes agregados tóxicos em função do dobramento defeituoso. O que acontece é que, então, como tantas doenças, né, diferentes podem ter, vamos dizer, uma mesma forma terapêutica, porque essas doenças são causadas pelos agregados tóxicos. A diferença depende aonde no cérebro e que tipo de agregado tóxico. A base do dobramento defeituoso são para todas. Por exemplo, o Alzheimer seria no hipocampo. O que é um amiloide, que se tanto ouve falar, nada mais é do que uma proteína dobrada de forma errada. No Parkinson's, é numa região do cérebro chamada substância negra, né, nigroestriatal. E aí, qual é o agregado tóxico? É a sinucleína, né? Você pensar na esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, o agregado tóxico típico é chamado TDP-43, e é no neurônio motor. Então, são células, regiões diferentes do cérebro, por exemplo, a ataxia é uma poliglutamina, né, que se dobra de forma errada, cria os agregados tóxicos. Então, a receita dessa, vamos dizer assim, capacidade de atingir tantas doenças, tem exemplos de algumas, nós podemos passar aqui muito tempo juntos falando de todas, mas como exemplos, então nós vemos que tinha um mecanismo em comum patogênico. Aí a terceira pergunta, lembra, gente? A primeira pergunta, que é o que causa a doença, se você tratar a consequência, ou vamos tratar o radical livre, vamos tratar o glutamato, como tem medicações para isso, você vai estar tratando a consequência. Você jamais vai conseguir restaurar o cérebro. Portanto, por isso que até hoje não havia nenhuma condição de se restaurar o sistema nervoso, restaurar o cérebro. O que acontece é que essas proteínas são desenhadas, criadas com esse objetivo. E a terceira pergunta, então, se sabemos o que causa, existe algo que possa reverter ou impedir o processo, já sabemos. A terceira é, podemos
então, induzir essa proteína. E eu falo, a indução é porque é algo que já existe no seu corpo e que nós estamos, então, ativando para trazer à vida novamente algo que estava desativado, né, ou inativado completamente. O que estamos fazendo é ativar o que foi criado por Deus para proteger o cérebro do ser humano. E que, por qualquer razão, se perdeu essa proteção. Naturalmente, a idade ela aumenta o risco porque existe uma diminuição gradativa da expressão da proteína de choque térmico com o tempo. Quer dizer que o envelhecimento, que é inexorável, é algo que vemos a diminuição de uma proteína que literalmente Deus colocou à disposição. Porque eu fico encantada, e com o Dr. Marco nós podemos estar falando assim tranquilamente essa linguagem. Eu fico encantada porque outro dia na missa estava assim, Deus já fez tudo. E aquilo me causou um impacto muito grande, porque eu falei, está tudo aí, a gente precisa descobrir, né? Mas Deus já fez. Então, olha que coisa linda, porque aquela pessoa que nem eu fiz essa pergunta no programa para o senhor. Pois bem, nós temos esses mecanismos de defesa que são também ativados quando temos uma vida bacana, fazemos atividade física, temos uma alimentação adequada, porque está aqui para nós. E aí, com essa bênção, você descobriu esse caminho. E como que hoje as pessoas que vão buscar esse tratamento, o que elas já estão tendo de resposta? Primeiramente, só para completar, eu me sinto assim agraciado por ter sido permitido entender o que são os códigos implantados no cérebro humano que dão a resposta para a vida e para a saúde, né? Então, é usar algo que eu não criei. Eu até brinco, uma vez conversaram, estavam perguntando sobre, nossa, mas que maravilha, como é que você consegue restaurar o cérebro humano? Aí eu falei, olha, é o seguinte, se fosse eu, pensar em eu restaurar o cérebro humano, nós íamos estar na praia tomando uma limonada que o nosso tempo ia ser muito melhor aproveitado. Porque eu não restauro nada. Eu simplesmente entendi o que existia como código no cérebro humano, que o próprio cérebro consegue, então, se restaurar baseado no desenho desde o momento da criação do próprio cérebro. E os resultados, em função dessa resposta, você pode se imaginar. Como não tem diretamente nada a ver com a minha capacidade, a não ser entender o que está no cérebro. Que é a mesma coisa, vamos dar um exemplo para facilitar um pouco a resposta, eu falo, é o mesmo que se você, vamos dizer assim, você está lendo a Bíblia, né? Está algo escrito por Deus. Se você compreender e seguir, você vai ter uma vida linda, uma vida em abundância. Você vai conseguir atingir o que não seria atingível. Aqui é exatamente a mesma analogia. Eu simplesmente entendo o que foi escrito e, a partir daí, tomo a decisão na situação da indução para que possa se atingir o objetivo da indução dessas proteínas de choque térmico. Mas é algo que ela gera o quê? Um resultado tão consistente que, às vezes, é até assustador. Hoje, vou dar um exemplo, porque são todos os dias. Hoje, um paciente que não enxergava voltou a enxergar. Né? Gente, que bênção! Então, a perda, já com estrabismo, visão dupla, eles não conseguem mais, aí perdem o equilíbrio, chega um momento que não consegue nem prisma mais mantê-los. Então, voltou e conseguiu também andar. Mandei até o vídeo dele para vocês, depois podem compartilhar. Esses pacientes maravilhosos são muito gratos e eles, né, permitem a divulgação de tudo. Pelo contrário, ele falou, olha, eu não tenho Instagram, vou abrir um só para poder anunciar sobre o tratamento e a transformação da minha vida.
E ele fala algo muito difícil, porque a realidade dessas pessoas que sofrem dessas doenças, que é acordar todo dia, um dia nebuloso, um dia de questionar o que mais que eu vou perder hoje. Hoje eu não vou conseguir mais falar, hoje eu não vou conseguir mais engolir, hoje eu não vou mexer minha mão mais, hoje eu não vou ver. Então, é essa vida de praticamente o paciente falou de uma tortura diária. É muito difícil. Então, o que acontece é que a única forma de se vencer vai ser atuando, né, dessa forma, usando o que foi destinado para essa proteção e se evitar o problema. Com isso, os resultados consistentes. Deu exemplo desse. Também tratei ontem uma paciente do Uruguai, que não andava e com dores, estão lá nas palavras dela, por mais de 10 anos, Nossa. e desapareceram. Eu tenho um paciente, um americano, também tratado aqui recentemente, que veio com condução nervosa zero. Zero. Eu vou depois mostrar a foto da perna dele morta. Você vê ali, praticamente cadavérico, com os dedos já entortados, já todo arroxeado, e uma flatline, uma linha reta, de condução nervosa, ou seja, o nervo está morto. Fez o tratamento, a condução nervosa voltou, e vocês veem a perna dele, ela voltou, renasceu. Os dedos também ficaram na posição natural. Por que é tudo isso possível? Porque é o poder do cérebro humano, né? Nosso cérebro é o que nos diferencia dos animais. E nele tem o poder da vida, da restauração, né, e da recuperação de lesões que eram aparentemente irreversíveis. E vou dar o último exemplo, paciente, por exemplo, como Marcelo, que é o seu paciente, uma pessoa lindíssima, né? E ele, a esposa, a Carla, se eu falar da beleza deles, a gente vai ficar mais outra hora aqui. Então, verdade. Resumir e falando que são pessoas que embelezam a minha vida, embelezam aqui o Instituto, né? É maravilhoso. E eu tratei outros, né? Recentemente, outros pacientes também com ataxia, vêm com o defeito genético. Genético. Ou seja, o DNA falou, você nasceu para sofrer e morrer. O poder do cérebro, que não é matéria, porque a termodinâmica, a gente vai conversar depois, é a temperatura, o calor, é uma luz, só que do comprimento de onda infravermelho. Ele consegue vencer mesmo os que foram marcados para geneticamente, nasceram com aquela marca, para morrer, para sofrer e depois morrer. E muitos desses pacientes, foi o caso de um aqui mesmo, agora, essa semana, que viu a família, infelizmente, definhando, né, morrendo, e pensou em cometer suicídio e tudo mais. Em função do desespero de ver o que é o sofrimento que ele já tinha iniciado. Então, a vitória é até sobre a marca que um possa ter, ou uma ter no nascimento, né, como um defeito genético.